Então, eu não quero dizer que você está agindo de má fé, mas também te peço respeito para não dizer que a consumidora está agindo de má fé. A Ronda do Consumidor está em Belo Horizonte, o bairro é Barroca. Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Ao meu lado está a Yara Oxalmi Domingos Siqueira, consumidora da RR Eletrônica, uma assistência técnica aqui da cidade de Belo Horizonte. Vejam só, um problema que tem se estendido desde maio de 2023. A Yara levou um bebedouro Esmaltec EGM 30 até a assistência técnica porque o produto estava com um defeito de refrigeração, não estava gelando. E aí foi passado um orçamento para ela, foi diagnosticado o defeito e depois disso, o que aconteceu, Yara? Eles deram o diagnóstico e deram valor. Sim. Aí eu primeiro não concordei. E falei, não quero, eu vou pegar o filtro e levar em outro lugar. Certo. Aí por diversas vezes eu voltei na loja e falei com ele do filtro, aí a menina da recepção falava assim, o filtro não se encontra aqui, o filtro está desmontado, volta semana que vem, eu vou avisar para ele e tal. Aí voltamos lá várias vezes e não conseguimos. Aí quando voltamos, a loja começou a ficar só fechada. Certo. A porta estava fechada. Aí a gente descobriu o outro endereço deles, que eles tinham 2 endereços. Aí fomos na outra loja, aí o filtro estava lá, só que estava sem 2 peças do filtro, que era o suporte do copo e o suporte do galão de água. Aí ele chegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um desconto para você poder arrumar esse filtro de vez. Okay. Aí eu cheguei e falei, então tá, vamos mandar arrumar o filtro. Lembrando que então eles perderam aí o suporte do galão e o suporte Na verdade ele falou que não tinha copo. achado ainda, e ele ainda não tinha falado que ele tinha perdido. Ok. Ele tinha falado que não tinha achado. Sim. Aí em dezembro a gente concordou, ele falou assim, não, então eu vou te dar um desconto e a gente vai arrumar esse filtro. Aí eu aceitei. Em janeiro ele me ligou falando que o filtro estava pronto. Certo. E que eu poderia buscar ele, só que ele não tinha achado as outras 2 peças, que a peça estava perdida. Se eu concordava em pagar metade do valor acordado para levar o filtro arrumado, e depois ele iria ou procurar as peças ou comprar outras e me entregar, e eu acertava o restante. Aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Peguei o filtro no dia 11 de janeiro, chegamos, esperamos as 2 horas que tem que esperar para ligar o filtro, ligamos o filtro. Ao ligar o filtro, a gente constatou que ainda não estava gelando. Aí eu falei, vamos esperar até amanhã com o filtro ligado, pra gente ver se não demora um tempo pra gelar. Aí deixamos ele ligado de 7h30 da noite até 6h30 da manhã do outro dia. Certo. Aí tentamos, a água não estava gelando, continuava saindo quente. Aí mandamos uma mensagem para ele de manhã cedo, 7 horas da manhã, e ele falou, traz o filtro de volta. Certo. Ao trazer o filtro novamente, ele chegou pra gente depois de um tempo e mandou falando que o problema era outra coisa. Que ele tinha trocado o termostato, protetor térmico e relé do filtro. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, mas você não tinha falado que o problema era na condensadora no primeiro momento? Aí ele, não, no primeiro momento o diagnóstico estava incorreto. Aí por isso que eu pude te dar o desconto, porque a gente diagnosticou foi outro problema depois, que não sei o quê. Aí eu cheguei e falei, tá, o fato é que o filtro não funcionou na minha casa. Aí eu trouxe o filtro sem gelar e voltei com o filtro sem gelar. Sim. Aí ele, não, mas aí é outro problema, porque foi devido ao transporte, aí entupiu o não sei o que do filtro e tal. Eu falei, não, o filtro permanece com o mesmo problema, Sim. que é não gelar. Então vamos fazer o seguinte, me devolve o dinheiro, me devolve o filtro e as peças, tudo bem. Ele não concordou. Aí ele falou que o que ele poderia fazer era me cobrar um outro valor que seria referente à troca das peças do problema que é agora. E eu não concordei, porque eu falei, não, o filtro veio com um problema e ele continua com o mesmo problema. Perfeito. Então, pessoal, essa reportagem, ela é muito marcante porque vocês estão percebendo aí a incidência de, no mínimo, 2 artigos do Código de Defesa do Consumidor, o 14 e o 35. O 35 dispõe sobre a oferta, apresentação ou publicidade. O artigo 39 dispõe que é dever do fornecedor estabelecer um orçamento prévio para ver se o consumidor vai concordar. E o fornecedor está vinculado àquele orçamento apresentado. Então trouxeram um filtro aqui e falaram, condensador, vai ficar em X reais. Então o valor aqui total R$ 250, porque perderam ainda as 2 peças. R$ 250.
certo? Se depois disso a empresa fizer ter múltiplas atitudes ali, porque errou no orçamento, não é problema do consumidor, é problema da empresa que fez um orçamento errado, certo? Então, o artigo 35 diz que o consumidor ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, prestação ou publicidade. Então, que entreguem o filtro funcionando, o bebedouro funcionando pelo valor orçado. E o segundo artigo é o artigo 14, que todo problema gerado pelo defeito da prestação de serviço é responsabilidade do fornecedor, a não ser que ele prove a culpa exclusiva do consumidor, o que não aconteceu neste caso. Então nós vamos até a RR Eletrônica, na vez que você trouxe aqui, você conversou com o Cauã, responsável pela empresa. Vamos ouvir deles o que eles têm a dizer. Peço que vocês acompanhem mais um caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando à RR Eletrônica, já é essa empresa da esquina aqui. Vamos ver quem pode conversar também. Se não tem ninguém. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde. Como é o nome do senhor? Robson. Robson, essa é a Yara Robson. Você está ciente do caso dela? Não. Não, deixa eu te explicar. Eu sou bem-vindo da Ronda do Consumidor. Robson, né? Isso. Robson. A Yara deixou aqui um aparelho no dia... aliás, ela deixou em maio um filtro, né? Um bebedouro Esmaltec. E em 11/1, o bebedouro ainda não havia sido arrumado, né? Mas aí ela veio aqui nessa data, falaram que agora estaria pronto, né? Que não teriam encontrado umas outras duas peças, mas nessa data retirou. Sim. Chegando a casa, ela percebeu que o problema que motivou a vinda do bebedouro para cá persistia, ou seja, ele continuava não gelando. O problema era na refrigeração, certo? E aí, pelas peças que foram perdidas aqui pela RR, foi ofertado um desconto para ela, um valor pelo menos até achar as peças, né? Então ela pagaria R$ 125, levaria o bebedouro. Se caso encontrassem as duas peças, que é a base superior e suporte, ela faria o pagamento do valor restante. Sim. Mas como o bebedouro continua com o mesmo problema, ela trouxe-o de volta aqui, né? E foi dito a ela agora... No dia 11 eu busquei o filtro aqui, Nessa loja? nessa loja. não. Na verdade eu tinha levado na outra loja, na da Rio Negro. Nossa. Aí eles tinham feito um orçamento para mim, isso foi em maio. Eu não aceitei o orçamento e falei assim, vou buscar o filtro. Por diversas vezes eu voltei lá e a menina que trabalhava lá falou assim, ai, tá na outra loja, ai, tá desmontado, ai, continua na outra loja. Sim. E não conseguia buscar o filtro. Aí em dezembro a gente conseguiu o endereço dessa loja aqui. Aí viemos aqui, porque parece que a da Rio Negro até fechou, né? Porque toda vez que a gente passa lá, a porta tá fechada. Aí a gente conseguiu o endereço daqui e viemos aqui. Aí o Cauã ofereceu pra gente um desconto. Falou assim, Então, ai... que fez a manutenção. Aí falou assim, eu vou oferecer um desconto pra vocês, pra você arrumar esse filtro de uma vez. Aí eu cheguei, ele combinou comigo 250, eu aceitei os 250 e falei, pode arrumar. No dia 11 de janeiro, ele falou que o filtro estava pronto, mas que ele tinha perdido as duas peças, que ele não estava encontrando. Eu falei, eu preciso do filtro urgente. Sim. Aí ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte, paga metade do valor e o restante você paga assim que eu encontrar as peças ou comprar outras peças e te entregar. Eu falei, ok, sem problema. Peguei o filtro aqui no dia 11, levamos o filtro lá para casa, chegamos lá em casa, devia ser umas 5 e pouquinha. O filtro ficou desligado até às 7h30, no mesmo local onde ele seria ligado. Ligamos o filtro não gelou. Aí eu falei, vamos esperar até o outro dia de manhã para ver se ele não demora um pouco mais para gelar. No outro dia de manhã, 6h30 da manhã, o filtro continuava sem gelar água. A água saía quente. Aí mandamos mensagem para o Cauã falando, olha, o filtro continua com o mesmo problema, que é não gelando. Aí ele chegou e falou assim, aí traz o filtro aqui para mim. Trouxemos o filtro. Aí ele passou um tempo, ele mandou uma mensagem para a gente falando, olha, o problema agora é outro, não é o problema do que eu tinha arrumado. Eu troquei, foi o termostato, protetor térmico e relé.
Aí eu cheguei e falei assim, mas você não tinha me falado que era problema na condensadora do filtro? Aí ele, não, era outro problema, o primeiro diagnóstico estava errado, aí a gente trocou outra coisa, não sei o quê. O problema agora foi devido ao transporte, entupiu, não sei o quê, do filtro. Aí ele falou assim, vocês não esperaram o tempo que tem que esperar. Aí eu falei, esperamos. Inclusive, ele não tinha avisado. A gente sabia disso, de uma outra assistência técnica que a gente precisou dar na nossa geladeira. Sim. E que eles avisaram a gente que precisava deixar a geladeira parada por 2 horas antes de ligar. Aí tudo bem, eu falei com ele, esperamos sim, Cauã, esperamos as 2 horas para poder ligar o filtro. Aí ele, não, porque agora o problema é outro, não é o mesmo. Eu falei, Cauã, o filtro foi para você sem gelar. Eu peguei ele no dia 11, hoje é dia 12, eu já estou te avisando que o filtro não está gelando, ou seja, ele não gelou na minha casa nem 1 minuto. Aí ele chegou e falou, não, que não sei o que eu posso fazer para você é cobrar o valor das peças que eu vou ter que trocar agora. Tá. E aí, Robson, o que ela precisa como consumidora, de acordo com o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 14, é que o filtro que ela trouxe para cá, o bebedouro Esmaltec, ele seja entregue funcionando pelo valor contratado. Tá. E ela já pagou, inclusive. Eu vou chamar a responsável pela loja, Tá. eu sou só o técnico de televisão aqui. Ah, tá. Tá? Aham. Eu saí porque o chefe não tá aqui, Tá. mas eu vou chamar a responsável aqui. Já Ótimo. resolve. Muito obrigado. Ela está aqui mesmo ou em outra Não, loja? tô anulado aqui, vou chamar. Perfeito, tá. Obrigado. Com licença. Inclusive, essa loja aqui, que eu até falei com ele, eu falei assim, como que eles deixam os trem tão soltos assim? É por isso que perde. Pois é. Porque tem que a ter mais outra cuidado. que a gente levou, na da Rio Negro, não, ficava tudo dentro da loja, tinha a parte, tipo essa recepçãozinha que eles têm aqui, Sim. só que sem produto nenhum, os produtos estavam todos mais mais internos. guardados, né? Vamos ver qual a solução que eles vão trazer para nós. Então que fique essa lição aí a todos os empreendedores. O Código de Defesa do Consumidor determina que o orçamento prévio seja respeitado. Então faça um orçamento adequado, passe para o cliente e mantenha, de acordo com a lei, né, mantenha aquele valor previamente acordado. E entenda que qualquer problema trazido ao consumidor que não seja culpa do consumidor é responsabilidade do fornecedor. Sendo assim, a vida fica tranquila para todo mundo. Vamos aguardar a solução aí, que eu espero que venha por parte da responsável da loja, que parece que fica aqui do lado, conforme o Robson me informou. Aqui. Sim. Ela também que tá passando mal um pouco. Aí ela ligou pro Cauã, que Sim. o Cauã que é o responsável da loja de lá de cima. Ah, Ele tá sozinho lá, por isso que a loja fica mais fechada, como ela comentou. ok. Ele demitiu a menina lá e Uhum. tal. Aí ele tá na linha aqui, aí você... Eu falo com ele. Tá. Faz favor, posso entrar aqui? Pode. Fica menos bem, faz favor aqui. Né? Só porque ela tá passando muito ônibus ali. Boa tarde, Cauã. Oi, boa tarde. Quem fala é bem Mendes da Ronda do Consumidor, Cauã. Eu estou com a consumidora Yara Siqueira. Você está lembrado do caso dela? Estou sim, inclusive estive conversando com o marido dela ontem. Sim. É da... E Ah, passada a posição. pode falar. Alô? Ih, parece que descarregou o telefone do rapaz. Cadê o Robson? Desceu uma base móvel da Polícia Militar de Minas Gerais e fez um cumprimento. Então quero deixar também o meu cumprimento aqui a todos os militares que apoiam o trabalho da Ronda, aqueles que apoiam, aqueles que respeitam esse trabalho. Quero deixar aqui os meus cumprimentos. Cauã? Alô, Cauã? Alô? Ah, caiu tinha caído a ligação. Isso. Tá. Você estava dizendo? Oi? O que você estava dizendo acerca do caso da Yara? Só um momento, eu não estou te ouvindo muito bem. Tá, deixa eu te explicar. A Yara, a consumidora, deixou um bebedouro Esmaltec aqui com vocês para fazer o reparo. Ele não estava refrigerando e ele continua não refrigerando. Ela precisa que o produto seja entregue a ela, consertado, pelo preço que foi acordado de R$ 125, que foi o valor que ela pagou
E se caso você encontrar as peças que foram perdidas aqui, ela faz o complemento. Sim, com certeza. Igual ela e o marido dela, né, o seu Almir, eles tinham ido até a loja conversar comigo na semana passada, após eles terem buscado o purificador. E eu tinha mandado mensagem para eles, né, certificando que já estava pronto, já tinha efetuado o conserto. Sim. Porém, sei, com certeza o senhor deve saber, né, todo o aparelho que contém compressor, como geladeira e esse tipo de bebedouro, quando a gente instala ele em algum lugar, é necessário ter o aguardo de pelo menos 2 horas para que o óleo do motor assente e não entupa o filtro. Entendeu? Sim. Aí, após eles terem levado esse bebedouro, ele voltou com ele para mim, né, dizendo que ele não estava gelando. Aí, quando ele trouxe na loja aqui, eu fiz os testes e identifiquei que o filtro havia entupido e por esse motivo ele tinha parado de gelar. Sim. Aí conversei com eles e falei que, né, iria resolver o problema para eles da melhor forma e que iria cobrar somente o valor das peças para fazer esse reparo. Porque o conserto que foi feito primeiramente nele não foi relacionado a isso. Não foi a entupimento de filtro, não foi feito troca de válvula, não foi feito o complemento de gás, nem nada disso. O serviço que tinha sido feito foi o relé de batida, o termostato e o sensor o protetor térmico. Esse foi o serviço prestado no bebedouro deles. Após isso, né, ele levou o bebedouro e veio questionar que não estava funcionando, que não estava gelando a água e muito pelo contrário, estava esquentando. Aí eu fui, na hora que eles trouxeram, fiz o teste na frente dele e confirmei para ele que esse problema seria relacionado ao filtro entupido, que poderia ter sido ocasionado por 2 motivos: ou por tombamento desse filtro, ou por ter ligado ele antes do tempo desse óleo do motor se assentar. Sim. Entendeu? Entendi. Aí tive essa conversa com eles e eu orientei também, né, que eles pudessem olhar o preço das peças. Ela inclusive olhou na minha frente. Aí eu fui e repassei para ela esses preços para estar fazendo a troca do filtro, a recarga do gás e a instalação da válvula, e sem cobrar mão de obra, somente com o valor da peça. Depois do serviço que foi feito, não tinha sido esse, então eu não conseguiria cobrar garantia, né? Porque a garantia, o senhor vai concordar comigo que a garantia a gente cobre quando é o mesmo serviço que foi feito. Sim. Cauã, eu concordo com você que a garantia deve ser sobre o serviço, sim, de fato. Mas o que acontece aqui é que essa orientação de deixar o filtro por 2 horas aguardando antes de ligar não foi passada para os consumidores, nem verbal nem por escrito. Mas ainda assim eles seguiram essa orientação e deixaram por 2 horas. Mas, além disso, a gente tem a seguinte situação. O filtro, o bebedouro Esmaltec, ele entrou aqui por um problema de refrigeração, ele não estava gelando. E aí ele Nós estamos armando o motor, no caso. E aí ele retornou aqui ao estabelecimento de vocês com o mesmo problema, ou seja, o problema persiste. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tanto no artigo 35 quanto no artigo 14, a empresa passa um orçamento para o consumidor, dá um diagnóstico, ela precisa seguir aquilo que foi previamente acordado. Não pode qualquer outro acréscimo em serviço ou em produto, o consumidor não pode ter que suportar esse valor. Isso fica sob responsabilidade do prestador de serviço que não passou esse valor durante o ato de orçamento. Então hoje, o que eles têm direito, e está aqui documentado, eles precisam do produto funcionando pelo preço que já foi passado a eles, entende? Sim, com certeza. Mas, aí corrigindo você disse que o problema continuou o mesmo. Mas não, eu vou te explicar para você entender. Sim. Quando eles trouxeram esse bebedouro para conserto, Sim. Ele não estava gelando pelo motivo de que o compressor, né, no caso o motor dele, não estava armando, o motor não estava ligando. Sim. Por esse motivo, o aparelho não estava gelando, porque não fazia a compressão do gás, a circulação dele no sistema, e com isso não ia gelar, de certa Sim. forma. Após isso, né, foi passado o orçamento para eles, autorizado. Tivemos problemas sim com as peças que sumiram, mas, né, acordamos com eles, fizemos um acordo de pagar 50% quando pegar o restante quando, né, tivesse com as peças em mãos. Isso.
Aí a gente fez esse reparo nesse purificador deles, fui e confirmei para eles que estavam prontos e pedi para que viessem recolher. Da mesma forma, ele veio, recolheu, fiz a garantia para ele, tudo certinho, ele fez o pagamento desses 50%, né, que foi o valor de R$ 125. Sim. E com isso, quando ele trouxe ele novamente, o motor ele já estava armando. O motor, inclusive, ele tem ciência disso, que o motor estava funcionando. Mas de uma forma ele não estava gelando por causa desse entupimento no filtro, entendeu? Então, o que eu quero mostrar com isso, para fazer vocês entenderem aí, é porque quando eles trouxeram esse bebedouro pela primeira vez, ele não armava o motor. E com isso não gelava. Depois que eles trouxeram, a gente foi ter orçamento, fez o reparo, ele começou a armar o motor, a gente testou ele na loja, ele gelou a água bonitinho, e somente após isso a gente mandou vir buscar. Porém, ele buscou, levou e veio a questionar que esse problema aconteceu. Porém, igual o bebedouro, ele deve estar até ali na loja agora. Se vocês mesmos olhar, ligar ele na tomada dele, vocês vão ver que o motor está funcionando perfeitamente. O negócio que não está gelando é por causa desse entupimento no filtro, que não tem nada a ver com o serviço que foi prestado pela gente, entendeu? Entendi desde o princípio, Cauã, eu entendi desde o princípio. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, então você há de concordar que o bebedouro entrou aqui sem gelar e continua sem gelar, certo? Aí você está dizendo para mim que a causa dessa ausência de refrigeração é diversa. Então entrou em maio, não foi isso? Foi maio. Maio de 2023. Vejam só, vamos fazer uma linha de raciocínio aqui. De maio de 2023 até janeiro de 2024, esse bebedouro Esmaltec, esteve aqui sob responsabilidade de vocês. E um dia ele passou, na verdade meio-dia, né? Ele passou com os consumidores lá e o problema persistindo. Agora, se você está dizendo para mim que as causas são diferentes, ainda assim, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dá a essa causa a responsabilidade a vocês, porque esse bebedouro está aqui desde maio de 2023 com um problema que persiste até hoje, certo? Não foi feito nenhum laudo, nem de recebimento, nem de entrega deste produto. Então, a lei não admite que apenas haja uma alegação por parte do fornecedor de que o problema não é do fornecedor, mas quem deu causa é o consumidor, e isso seja suficiente para afastar a responsabilidade pela garantia, entende? Como não houve esses documentos, como não houve esses laudos, a responsabilidade ainda é da RR Eletrônica, certo? Então o que a gente está pedindo aqui hoje é o seguinte, que faça a entrega do filtro funcionando para a consumidora e ela não tenha que pagar nenhum valor além do que já está concordado, que é o valor de R$ 125 que já está pago, inclusive, e se vocês encontrarem a base superior e o suporte do pombo que vocês perderam, ela paga o valor restante. É só isso, entende? Eu entendo, sim, de certa forma. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o problema não é o mesmo. Eu acho que isso vocês não estão conseguindo entender. Porque o problema inicial é que ele não estava dando partida do motor. O motor não estava ligando, não estava recebendo energia. Por isso que ele não estava gelando antes, quando ela trouxe esse bebedouro. Entendi. Então você fez um diagnóstico errado? Não, de forma alguma. Tanto que agora o compressor ele arma, ele está funcionando. O negócio que não está gelando porque deu entupimento no filtro dele. Então não está funcionando. Entrou sem funcionar e saiu sem funcionar, é isso. Esse é o ponto central. Mas como que a gente vai... Aqui, o Cauã, tá bom. Então vamos lá, vamos ser mais objetivo. O que você pretende fazer aqui para Yara? Olha, é o que eu tinha combinado com ela, de fazer esse novo reparo, né, que está sendo necessário do bebedouro dela e cobrar somente os valores da peça, sem mão de obra. Porque como a gente havia feito o conserto dele e acabou, ou eles ligaram antes da hora, ou tombou, alguma coisa do tipo de transporte, aí deu esse suprimento de filtro, que não tem nada a ver com o serviço prestado, que foi troca da parte elétrica do... Entendi, tá, entendi. Só que aí, como eu tô te falando, são alegações que Cauã. Então, é o seguinte, o que a lei manda, a gente tem que cumprir, certo? E o que a lei manda é tudo isso que eu te expliquei. Se você, então, quer cobrar algum outro valor da consumidora, ela não está disposta a pagar, né? Porque ela precisa do produto dela
seguindo o orçamento que foi passado e esse produto consertado. Se vocês não cumprirem com o que a lei manda, vai restar, então, para a gente o que a gente não quer. Eu nem gostaria disso, né? Porque eu estou vendo, é uma microempresa, a gente busca, né, incentivar, inclusive, o crescimento de empreendedores, mas eu também tenho que prezar pelo direito da consumidora. Se vocês não resolverem da forma como a gente está falando, vai restar o ajuizamento de uma ação civil contra a RR Eletrônica. Em juízo, eu já posso te adiantar, em juízo, tudo isso que eu falei, muito provavelmente, eu falo muito provavelmente porque é o que os tribunais entendem, é o que a lei entende, o juiz vai determinar que o produto seja entregue à Yara pelo preço que ela pagou e ainda pode determinar o juízo até alguma eventual indenização por dano material ou dano moral. Entende? Se você quiser deixar chegar a esse ponto, eu acho que não é o melhor caminho, uma vez que eu estou dizendo para você, não foi documentado que o produto estava de uma forma e os consumidores deram outra causa. Pelo contrário, esse produto ficou aqui por mais de 7 meses, entende? E permanece o mesmo problema. Se eu pudesse te orientar, eu diria o seguinte: entrega o filtro para a consumidora funcionando pelo valor contratado. Ela já pagou você 125. Se vocês acharem o suporte do copo e a base superior, ela paga mais 125. Entreguem a ela funcionando, não cobre nenhum outro valor, porque fazendo assim você vai estar cumprindo a lei e você pode ter certeza que vai sair muito mais barato para você. Não, com certeza vai sair mais barato nesse ponto, sim. Mas o que eu acho errado é porque, né, pra mim isso tá agindo de má fé. Porque ela sabia justamente o defeito que era no purificador quando ela levou, que não estava armando o motor. O motor a gente colocou para funcionar, então, a gente testou ele na loja e após testado que a gente mandou, né, ela recolheu o mesmo. Mas para evitar mais problemas, eu faço dessa forma que você falou, faço esse reparo, até porque R$100 para mim não vai me deixar nem mais rico, nem mais pobre. Ok. Faço esse reparo para ela, dar essa troca do filtro, essa instalação da válvula de gerais do gás, que não tem nada a ver, porque o primeiro serviço foi parte elétrica, agora é uma questão de refrigeração. Tá bom, tá bom. Tudo bem, Cauã, tá bom. Só que você não pode alegar que é má fé nem do consumidor e nem da equipe. Por quê? Porque a gente está sendo extremamente leniente, compreensivo com você. Por quê? Porque a lei exigiria muito mais coisas de você. A lei exige orçamento prévio, a lei exige laudo, a lei exige nota fiscal, entende? E pelo contrário, a Yara está aqui do meu lado e ela está dizendo que o primeiro problema foi, você disse a ela que era de condensador. Você não pode exigir que o consumidor tenha um conhecimento técnico para te responder assim, olha, eu estou trazendo o meu aparelho aqui e o problema dele técnico é esse. Não, ele traz para que você dê o laudo técnico e você dê o diagnóstico. Ela só falou, não está funcionando, não está gelando. Mas, então, eu não quero dizer que você está agindo de má fé, mas também te peço respeito para não dizer que a consumidora está agindo de má fé, até porque ela está do lado de um jornalista especialista no direito do consumidor, que se tivesse qualquer conduta por parte da Yara que não estivesse de acordo com o que é amparado pela lei, você pode ter certeza que eu seria a primeira pessoa a não topar vir aqui ao seu estabelecimento. Então a gente vai marcar o seguinte: qual dia que você pode devolver o bebedouro para ela funcionando? Ela pode pegar aqui. Vou te confirmar agora, só uma... Pois não, obrigado. Vai ser certo, tá? Do jeito certo. Do jeito que você pagou e do que você tem direito. Dia 31 de janeiro, marcado. 31 de janeiro? Pode ser? Pode ser. Ela retira aqui, tá combinado? Combinado. Algo mais que o senhor queira dizer, senhor Cauã? Não, somente, obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Robson, obrigado. Dia 31 ela vai buscar aqui. Obrigado, tá? Um abraço. Obrigado. Valeu. Vamos terminar gravando aqui. Quero bater um papinho com a Yara e com o representante da RR Eletrônica, mas nós vamos sair mais para cima ali, porque passam muitos ônibus aqui e o barulho fica muito alto. Gente, a Ronda do Consumidor trabalha com isso aqui, olha, que é o Código de Defesa do Consumidor, uma norma de ordem pública e interesse social.
o senhor Cauã, ele disse ali, má fé, de jeito nenhum. Aí, se vocês acompanham aí a história da Yara, é o quê? É de uma consumidora que deixou um produto em maio para consertar, com um defeito, que era não está gelando. Em janeiro, o produto não está, o serviço não está realizado. E ainda há peças do equipamento dela perdidos. E depois que ela leva o produto para casa, volta com o mesmo defeito. E o fornecedor quer falar assim, não, foi feito um diagnóstico errado, agora você tem que pagar mais. Não, gente, não, de jeito nenhum. Você falou que ele tinha conversado com você no princípio e dito que era... Era condensadora. Uhum. Aí foi onde eu não aceitei pelo valor, que ele tinha Sim. que cobrar 300. Uhum. Aí depois ele falou que ia fazer um valor mais em conta e fez por Sim. 250. Eu falei, então arruma. Uhum. Aí quando eu reclamei, falando assim, mas o filtro continua sem gelar. Sim. Foi onde ele falou, mas eu troquei o relé, o protetor térmico Uhum. e... Tem um outro aparelho que você falou. Aí eu cheguei pra ele e falei, mas você não falou que era condensadora no Sim, primeiro? sim. Aí ele, não, foi um diagnóstico errado daquela vez. E em algum momento foi te dado um laudo especificando? Não, então é isso, gente. Olha, como eu falei lá na RR, eu gosto de incentivar o empreendedorismo, né, ter um pouco mais de paciência com pequenos empreendedores, mas eu ter paciência com pequenos empreendedores não significa que eu devo apoiá-los no descumprimento da lei. Não. Então, assim, senhor Cauã, RR Eletrônica, se vocês quiserem trabalhar de acordo com a lei, é o seguinte, faça um diagnóstico, um orçamento prévio, entreguem para o consumidor, dizendo assim, o problema do seu produto é esse, o valor é este, você quer? Aí o consumidor fala, quero. E aí pronto, aí você faz o que tem que ser feito e entrega para o consumidor o produto consertado pelo preço acordado. Não terá problema com mais ninguém. E mais, mas uma outra informação aí. O orçamento tem que constar a data de entrega do serviço ou produto. Não pode ser assim, me dê aqui, algum dia eu te devolvo. Não, é prática abusiva não especificar o tempo para o cumprimento da prestação de serviço. Se a RR Eletrônica, o senhor Cauã, precisar de alguma orientação de como trabalhar direitinho, pode ter certeza que eu, da Ronda do Consumidor, estou à disposição para instruí-lo, fazer uma consultoria aí gratuita, sem cobrar um centavo, ensinar para ele direitinho o que tem que fazer para cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Porque o papel da Ronda é esse, defender a dignidade dos consumidores, levar informação e fazer com que as pessoas respeitem o Código de Defesa do Consumidor. Aí então, dia 31, vocês buscam aqui, passam pra gente, faz um videozinho, manda alguma coisa e a gente mostra o resultado. Combinado? Combinado. Boa tarde, gente. Passando aqui para informar que o filtro foi entregue, só que ele continua faltando as duas peças, a daqui e essa. Só que a gente já tinha combinado, né, de eu pagar só metade por eles terem perdido essas duas peças. Isso tá ok, o filtro tá funcionando perfeitamente. A água tá saindo geladinha. Então, tudo ok. Problema resolvido. Muito obrigado à equipe do Bem Mendes e ao Bem Mendes por terem resolvido o nosso problema. Algo mais você quer dizer, Yara? Não, só isso mesmo. Combinado, então. A Yara está acompanhada do esposo e do filho. Não vamos mostrar, é uma criança de 2 anos. É o Danilo. Um abraço pro Danilo, um abraço pro esposo. Como é o nome do seu esposo? Almir. E Yara Xiaomi. O Xiaomi. Vocês que são estudiosos aí da antropologia provavelmente devem ter reconhecido o sobrenome indígena. Então quero terminar essa reportagem deixando os meus cumprimentos aos povos originários brasileiros e deixar também o meu desejo de que os nossos congressistas, os nossos homens públicos e mulheres públicas, através de políticas públicas, respeitem a dignidade dos nossos povos originários, respeitem os seus direitos. De Belo Horizonte, Minas Gerais, Bem Mendes para a Ronda do Consumidor.